Acreditem, respaldado por entidades de direitos humanos do Brasil e da ONU. Bolsonaro fez uma referência velada ao golpe militar de 1964. Há poucas décadas, tentaram mudar o regime brasileiro e de outros países da América Latina. Foram derrotados. Jair Bolsonaro afirmou que o livre mercado, as concessões e as privatizações já são uma realidade em seu governo. A economia está reagindo ao romper vícios e amarras de quase 2 décadas de irresponsabilidade fiscal, aparelhamento do Estado e corrupção generalizada. E comemorou a assinatura do que chamou de 2 maiores acordos de livre comércio da história do país, com a União Europeia e com a Área Europeia de Livre Comércio. No primeiro discurso de abertura dos debates da Assembleia Geral da ONU, o presidente Jair Bolsonaro também falou sobre a Amazônia. Ele defendeu a soberania brasileira sobre a região de floresta e a política ambiental do governo. O presidente afirmou que o governo dele tem um compromisso solene com a preservação do meio ambiente e buscou minimizar os incêndios florestais, atribuindo parte das queimadas aos povos indígenas na Amazônia. Nessa época do ano, o clima seco e os ventos favorecem queimadas espontâneas e também as criminosas. Vale ressaltar que existem queimadas praticadas por índios e populações locais, como parte de sua respectiva cultura e forma de sobrevivência. Sem citar nomes, fez uma crítica ao presidente da França, Emmanuel Macron. É uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade e um equívoco, como atestam os cientistas, afirmar que a Amazônia, a nossa floresta, é o pulmão do mundo. Valendo-se dessas falácias, um ou outro país, em vez de ajudar, embarcou nas mentiras da mídia e se portou de forma desrespeitosa com espírito colonialista. Questionaram aquilo que nos é mais sagrado, a nossa soberania. Bolsonaro afirmou que 14% do território brasileiro são demarcados como terra indígena e disse que não pretende ampliar essas reservas. A visão de um líder indígena não representa a de todos os índios brasileiros. Muitas vezes, alguns desses líderes, como o cacique Raoni, são usados como peça de manobra por governos estrangeiros na sua guerra informacional para avançar seus interesses na Amazônia. Bolsonaro leu uma carta do Grupo de Agricultores Indígenas do Brasil, em que os integrantes pedem uma nova política indigenista no país. A carta afirma que o grupo, formado por 52 etnias, dá apoio total para que a indígena Izani Calapalo, do Parque Indígena do Xingu, em Mato Grosso, apresente para as Nações Unidas a realidade dos povos indígenas brasileiros. Muitas comunidades estão sedentas para que o desenvolvimento dessa parte do Brasil finalmente ocorra sem amarras ideológicas ou burocráticas. Isso facilitará o alcance de uma maior qualidade de vida nas áreas do empreendedorismo, saúde e educação. Uma nova política indigenista no Brasil é necessária. O tempo urge. Medidas arrojadas podem e devem ser incentivadas na busca pela autonomia econômica dos indígenas. Bolsonaro afirmou que defende uma política de tolerância zero contra o crime, inclusive contra crimes ambientais, e elogiou o trabalho do ministro da Justiça, Sérgio Moro, quando era juiz no combate à corrupção. Há pouco, presidentes socialistas que me antecederam desviaram centenas de bilhões de dólares, comprando parte da mídia e parte do parlamento. Tudo por um projeto de poder absoluto. Foram julgados e punidos, graças ao patriotismo, perseverança e coragem de um juiz que é símbolo no meu país, o doutor Sérgio Moro. E encerrou o discurso de pouco mais de 30 minutos com uma cobrança à ONU. Não estamos aqui para apagar nacionalidades e soberanias, em nome de um interesse global abstrato.
Esta não é a organização do interesse global, é a Organização das Nações Unidas. Assim deve permanecer. Depois do discurso na ONU, ao sair para almoçar, o presidente Jair Bolsonaro negou que a fala dele tenha sido agressiva. Bolsonaro disse que foi objetivo e contundente. O discurso provocou reações. O governo de Cuba reagiu às críticas do presidente Jair Bolsonaro ao programa Mais Médicos. Numa rede social, o presidente cubano Miguel Díaz-Canel chamou as afirmações de Bolsonaro de calúnias sobre Cuba e a cooperação médica internacional. O ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodrigues, disse que Bolsonaro delira e expressa nostalgia pelos tempos da ditadura militar e que o presidente deveria cuidar da corrupção no judiciário, no governo e em sua família. Depois do discurso, líderes da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que estão em Nova York, convocaram uma entrevista coletiva para reagir à fala do presidente. Eles criticaram o fato de Bolsonaro ter levado à ONU a indígena Izani Calapalo, porque, segundo eles, ela não é uma líder indígena reconhecida. Nós estamos aqui legitimados pelo nosso coletivo indígena, desses pelo menos 305 povos, pelas mulheres, por homens, por anciões, lideranças indígenas do Brasil. Nós estamos lutando há muito tempo em favor da vida, em favor da Amazônia, em favor de todos os biomas. Porque o nosso entendimento, defender a vida, não é local, é para todo mundo. Estamos bastante assustados com o pronunciamento do Bolsonaro. Não apresentou nada em concreto para combater os incêndios na Amazônia. O seu discurso na ONU foi para agradar setores econômicos. Diplomatas e ambientalistas falaram ao Jornal Nacional sobre o discurso do presidente Bolsonaro. A expectativa era de um discurso em tom mais conciliador, uma oportunidade para reforçar a preocupação do Brasil com o meio ambiente. Mas não foi bem assim, disse o ex-embaixador Marcos Azambuja. Eu acho que você chegar em Nova York, nas Nações Unidas, e fazer uma defesa da soberania, da supremacia nacional, da supremacia do interesse nacional, sobretudo mais, de desconfiança dos meios de comunicação, de criticar as ONGs, é impróprio. Me pareceu que havia no discurso uma ideia de que a ideologia, segundo o nosso presidente, é o que os outros acreditam. O que ele acredita é apenas a verdade. O Observatório do Clima, uma rede de 37 entidades